Então, fala galera, beleza? Vamos agora aqui pro debate no Jogo Aberto, falando, né, repercutindo mais um pouco desse título do Flamengo aí na Supercopa Rei, onde venceu o Botafogo. E vamos ver agora, né, vários comentaristas do Jogo Aberto. Vai ter a Renata Fã, vai ter o Chico Garcia, vai ter vários outros aí, né, que sempre estão nessa bancada, nessa mesa. Eles vão falar bastante, vai ter muita zoação com o Botafogo, vai ter muitos elogios pro Flamengo também. Você vai acompanhar muita coisa legal, tá? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que trazemos aqui, também reações, né? Enfim, muita coisa top. E deixamos claro também aqui os créditos para o Jogo Aberto, né? Que vai trazer esse conteúdo aí muito top, muito bom. A gente vai agora reagir juntos e opinar logo no final sobre esses assuntos também, ok? Tamo junto, galera, e agora vamos acompanhar toda essa repercussão, toda essa zoação com o Botafogo e o Flamengo sendo campeão da Supercopa 2025. Nosso debate lá no YouTube para falar do campeão da Supercopa do Brasil, o Flamengo. Quero falar sobre o Flamengo, esse time que teve esse compromisso importante diante de um rival tradicional que é o Botafogo. Além disso, a gente viu que o Filipe Luís teve mais tempo, trabalhou as peças, foi para os Estados Unidos, teve um período também com o time reserva no campeonato estadual e agora o Flamengo mostra sua força. E que força! 3-1 para cima do Botafogo, com muita chuva, jogo interrompido, presença do Dorival Júnior por lá. E mais do que qualquer coisa, o Flamengo se impôs do início ao fim. Até deu uma chancezinha ali no gol do Botafogo, mas já estava resolvida a fatura, já estava com o placar definido e consegue o primeiro título do ano, Chico Garcia. Que loucura, que jogaço do Flamengo, assim, em todos os setores, tecnicamente, taticamente, fisicamente. O Botafogo, a gente falou aqui, né, segundo jogo dos titulares, tá meio que tentando arrumar a casa, tá pensando numa temporada mais a longo prazo, mas o Flamengo já tá pronto, né? E o Filipe Luís, ele mantém a base, agrega valor. Tem alguns jogadores que saíram, ele até explicou na entrevista dele, né, por quais motivos ele fez isso. Mas assim, a gente está vendo o Gonçalo Plata, que chegou ontem, assim, já super adaptado no time. E aí você tem alguns craques ali, como o Gerson, que dita o ritmo do jogo. Aí o Arrascaeta entrou no segundo tempo, agora com a 10. Assim, elenco, o Flamengo sempre teve. E escancara também o quanto o Tite não conseguiu fazer esse time jogar. Porque o Filipe Luís chega e resolve muitos dos problemas do Flamengo. Impressionante. Sgarbi é o bicho-papão da temporada do Flamengo. Tem Palmeiras, tem São Paulo, tem Corinthians. A gente sabe que o Botafogo vai se reforçar. Mas o Flamengo, me parece, não apenas pelo título, por um jogo, me parece que vem muito forte pelo elenco que manteve e pela maneira como o Filipe Luís vem conduzindo essa equipe. Para mim, eu não tenho a menor dúvida disso, Rê. E o Flamengo fez contratações pontuais sem alarde. O Danilo é esse cara. O Danilo é um cara que aqui já foi criticado, claro, em relação à seleção brasileira, de que não fez grandes participações, como um zagueiro ou, quem sabe, um lateral direito do Flamengo, que tem o Wesley voando, né? E a zaga também vai ser difícil encaixar o Danilo. Olha só o time do Flamengo. O Mengão tem tudo para voar na temporada. O Botafogo, eu discordo totalmente do Chico. Esse papinho de não, mas é uma visão a longo prazo na temporada. Irmão, se o Botafogo não contratar um treinador hoje, para essa semana, e jogadores também, esquece. O time do Botafogo não é aquele time do ano passado, longe disso. Os principais destaques saíram, o Botafogo não fez grandes contratações, tá com dificuldade de contratar, o Textor nessa temporada para mim tá meio perdidão, então para mim o jogo de ontem escancara ainda mais, que se o Botafogo não contratar, é um time ali que para mim fica fora de G4 no Brasileirão. Eu particularmente penso isso. Que coisa, hein? Voltamos. E é claro que o Bruno Henrique foi o grande destaque do jogo de ontem, o Flamengo campeão da Supercopa. Mais uma vez é o Flamengo na Supercopa, mais uma vez um título e com o Bruno Henrique como destaque. A gente tem aqui como o jogador participou nas últimas edições desse confronto. Em 20 fez um gol, em 21 deu uma assistência, em 22 um gol e ontem 2 gols. Bom, nada pode ser mais poético do que essa junção. A chuva é poética, Mari. Sim. E um título do Flamengo. E o nosso repórter? Também. Claro. Nosso poeta, por favor. A arte de ser enorme, gigante nos grandes momentos. Não há fenômeno da natureza que pare quem está destinado a decidir. Nem mesmo um dilúvio tropical no coração do Pará. Botafogo e Flamengo pela Supercopa do Brasil no Mangueirão, em Belém. Show de Joelma, das torcidas, da chuva. Era água, mas muita água.
O Flamengo, organizado, saiu na frente com pênalti. Bruno Henrique, raivoso, chutou a bola, espirrou água, comemorou. Mas o temporal, insistente, venceu. Encharcou o campo e atrasou o jogo em 1h e 15 minutos. Mas não a história. Muito menos quem nasceu para decidir, trajado de vermelho e preto. Bruno Henrique é um dos poucos remanescentes da geração de 2019. Sobrevive como um herói, ano após ano, gol após gol, taça após taça. E mais uma vez, lá vem ele, 2 gols numa final, de novo o troféu lá no alto. E agora é ao lado de Arrascaeta, o maior vencedor da história do Flamengo, com 14 títulos. Era um Flamengo tão superior diante do adversário que voltou no mesmo ritmo após o temporal. Bruno Henrique, o herói de sempre, vestiu de novo a capa de imortal num chutaço de fora da área. Com tamanha superioridade no segundo tempo, Luiz Araújo entrou para aproveitar novo vacilo de Lucas Alter e de cavadinha sacramentar a taça. A segunda de Filipe Luiz em 19 jogos como técnico profissional, agora são 2 títulos e 1 derrota. De novo, com a ajuda de um velho companheiro. Ele é um jogador espetacular. E o que eu mais gosto do Bruno é como ele se sacrifica pelos companheiros, como ele se sacrifica pela equipe. Falei assim, decisão é para os grandes. E o Bruno Henrique, ele não é grande, ele é gigante na história desse clube, né? Ao Botafogo sobrou buscar justificativas para a dificuldade. Nem a estreia de Arthur ou o gol de honra de Patrick de Paula amenizaram a tempestade enfrentada. O interino Carlos Leiria lamentou a diferença de preparação entre os times. Sabíamos a dificuldade do jogo, tendo em vista a diferença de aproximadamente 10 dias ou mais de preparação para uma partida importante. Talvez não conseguimos ter o rendimento esperado para sair daqui com a vitória. Na 7ª temporada de Vermelho e Preto, o 7º gol sobre o Botafogo, o rei dos clássicos, uma força que nem mesmo o fenômeno da natureza parou. A gente tinha um plano, que era fazer uma boa pré-temporada, tinha a final, que era diante do campeão da Libertadores, do campeão brasileiro, mas quem estava entrando em campo era o Flamengo. No coração do Pará, o Flamengo fez chover, curtiu, dançou, ficou de boa e acabou coroado tricampeão da Supercopa do Brasil. Só fiquei triste que ele não abriu. O quê? Vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem e a noite voa. É verdade. Coisa maravilhosa que seria abrir um VT assim, né? Pois é. Os caras dançando. Fica a sugestão aí para Na próxima eu vou revisar esse texto do A próxima vez a gente mexe sim nesse texto do Pedro Henrique Torre. Mas vamos lá, talvez o Rafa abra o link assim, batendo o cabelo. Melhor não, né, Rafa? O cabelo já bate sozinho quando tá ventando. Aqui no Rio, venta quase todos os dias, né? Então não faz a menor diferença. E eu não tenho talento para cantar, não vou fazer essa vergonha em rede nacional. O Dico já é mais corajoso, mais empoderado, eu prometo a vocês que eu me arrisco. Só no F90 que às vezes eu faço umas gracinhas. Mas aqui é mais sério o Sport Center, Bruno, Mário e amigos. E de fato, o momento do Flamengo é de êxtase pela conquista, embora haja um consenso de que tem toda uma temporada pela frente. Foi apenas um título, né, de muitos que o Flamengo vai disputar ao longo de 2025, Libertadores, Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Carioca, né? Há pouco falava sobre a necessidade de reagir na tabela de pontuação. Então o torcedor acaba comemorando sim, porque a vitória é sobre o Botafogo, campeão da Libertadores e campeão brasileiro, sobre o rival, mas sabe que apenas o início, tem toda uma temporada pela frente. Do outro lado, muita preocupação, e não é para ser diferente, o discurso depois da derrota ontem entre os torcedores do Botafogo mudou, aquela confiança em cima das ações do John Textor timidamente dá lugar a uma desconfiança. Afinal de contas, hoje o Botafogo está completando um mês sem o técnico
técnico Arthur Jorge. E até agora não tem um nome na agulha para ser contratado. Os 3 nomes que inicialmente estavam numa lista do John Textor não vão vir. Tata Martino disse não, Rafa Benítez não quer trabalhar no futebol brasileiro e o Vasco Matos até conversou sobre valores, condições, mas no momento a intenção dele é permanecer trabalhando no futebol português. Então outros nomes começam a surgir nessa possibilidade para assumir o comando técnico do Botafogo. O Jornal O Dia trouxe a notícia envolvendo a sugestão apresentada ao John Textor por componentes da SAF para a contratação do Tite, que está desempregado desde que deixou o Flamengo no segundo semestre do ano passado. Uma outra coisa que chamou a atenção foi que Roberto Mancini, técnico campeão da Euro com a Itália em 2021, ontem passou a seguir o Botafogo no Instagram. E isso causou um certo burburinho com a suposição de que ele seria também um nome dentro daquela lista do John Textor, o dono do futebol do Botafogo. Importante dizer o seguinte, em conversa com a Roberta Barroso, nossa repórter, o John Textor disse que o calendário do futebol brasileiro é muito insano, voltou a fazer críticas à exigência que o calendário impõe e disse que o foco dele está no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e no Mundial de Clubes. Em outras palavras, não tem pressa. Aconteça o que acontecer na Recopa Sul-Americana, no Campeonato Carioca. Ontem já perdeu o título da Supercopa do Brasil. John Textor não vai mudar aquilo que está na mente dele, que é fazer a escolha certa. Resta saber que escolha será essa, meus amigos. Bom, vamos para a tela com os vencedores da Supercopa do Brasil e eu quero ouvir também os nossos comentaristas sobre, enfim, as possibilidades do Textor. Então, o Flamengo com 3 títulos e aí as outras equipes, então, conquistando né? O Atlético, o Corinthians, Grêmio, Palmeiras e São Paulo nessa conta. A gente passou a primeira parte do programa elogiando tanto o Felipe Luiz, justamente, né? Claro. De uma escolha, assim, que foi tão assertiva por parte do Flamengo e um sucesso imediato. E agora é tudo que o Botafogo procura, né, Mari? E tem procurado, assim, realmente procurado, né? Não tem sido aquela procura num desespero, que você fica caçando e não olha direito e acaba pegando as coisas sem perceber. Pelo que parece, o Botafogo confiando no processo, Marlon. O Textor, né? Isso. O Botafogo, eu não sei. Pelo menos quem assina na reta final ali tá tranquilo. Eu acho que pode ter calma na escolha, na montagem do elenco, pensando na temporada. Saiu o Almada, vou pensar um pouco mais. Perdi o Luiz Henrique, vou pensar um pouco mais, vamos ver a oportunidade de mercado. Até porque, por exemplo, o mercado europeu fecha hoje. Então, às vezes, pode dar uma brecha ali. Aquele cara que não foi negociado, beleza, vou trazer ele para o meio do ano, talvez, fazer algo assim. Mas a escolha do técnico, não gosto da demora. Porque o técnico é o que traz a cara para o trabalho. A gente estava vendo aí, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo tinha o Tite. Era uma cara de trabalho que não batia com a cara da torcida. O Flamengo traz o Felipe Luiz. Tem uma cara de trabalho que bate com a cara da torcida. Se você demorar muito a buscar o técnico, você corre o risco de ter que buscar um outro daqui a pouco. E aí o tempo está passando. E uma coisa é o Textor pensar, outra coisa é o torcedor. O torcedor não está satisfeito com a derrota. Não estou falando que o Textor está, mas o torcedor está bravo com o que aconteceu. Mais, né? Claro, assim, o Botafogo competiu pouco ontem, gente. E é claro que tem uma questão física também, que o Botafogo voltou depois das férias, porque teve o Mundial. O Flamengo está voando, o Botafogo está em outro ritmo. Porque ontem a gente até falava sobre isso, né, Jailson? No ano passado, isso dá talvez um pouco de credibilidade pro Textor, porque ele foi muito bem quando passou ali... Passaram 2 meses, né, até ele conseguir a contratação do Arthur Jorge e teve muito sucesso na escolha. Mas ano passado, o Botafoguense não tinha nenhuma perspectiva. Mal, né, ele ainda estava lambendo as feridas do que tinha acontecido em 2023. Esse ano não, né? É um Botafogo campeão, que tem títulos aí a defender. E só interrompendo, assim, não é que também acertou de primeira, né? Quase a Libertadores foi por água abaixo. Sim, mas entre a saída do Thiago Nunes, né, e a chegada do Arthur Jorge. Não é que o Botafogo saiu de um 2023, pensou bastante escolher um treinador e esse depois de todas as treinador escolhas erradas em 2023. Teve erro e acerto, que foi a temporada foi se esvaziando e aí nos 45 do segundo tempo você acha o Arthur Jorge que salva, porque poderia ter sido eliminado ali. Lúcio Flávio e depois o Thiago Nunes. Thiago Nunes. E ficou um tempo ali aquela história do caçapa, né? Sim.
O Caçapa, que inclusive entre esses citados, foi o que fez o melhor trabalho. Isso. Então, assim, não é que também ficou escolhendo... Escolheu o Arthur Jorge e deu certo. Foi de primeira e acertou. Não foi de primeira e acertou. Não foi. Então, a torcida com certeza não fica feliz, porque, beleza, a Supercopa do Brasil não tem o peso dos outros títulos, mas a gente sempre fala que tem um peso maior quando é rivalidade estadual. Como a gente citou ontem, quando é Palmeiras e São Paulo em 2024, por exemplo, e ontem Flamengo e Botafogo, é rivalidade estadual, valendo taça. Então, é óbvio que tem os torcedores, né? Um vai ali dar uma zoada no outro e tudo mais. E foi o que você falou, o Botafogo chega com peso grande, né? Chegava com peso grande nessa final por ser o atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Só esse o respaldo. A única coisa, assim, em relação ao Textor, beleza, ele já deixou muito claro que o primeiro trimestre do calendário brasileiro ele não liga. Isso daí, ele já não tô nem aí. Eu vou com paciência que eu quero dar o tiro certo, né? Como a gente está falando. Só que, para mim, ele está se montando muito em cima pelo fato de ter dado certo na temporada passada. E tem tudo que a Mari fala aqui toda semana, basicamente, de que, beleza, aconteceu, deu certo na temporada passada, o encaixe, a química e tudo mais dos jogadores, mas não é sempre que vai dar certo. Não é uma regra. Não é uma regra. Beleza, ano passado aconteceu, o Arthur Jorge chegou, montou um elenco, depois chegaram os reforços no meio do ano, e aí a equipe jogando daquela forma, aquela química impressionante que se deu com os nomes que chegaram, e aconteceu. Ok, mas foi uma exceção. Não é sempre que isso acontece. Então, nessa eu tô com marra em relação... Eu acho que já está demorando um pouco essa história do treinador, sabe? Tu não precisa ter pressa também, a temporada não vai acabar... acabou de começar, só que o Botafogo é um dos poucos times, se eu não estou enganado, do Brasil no momento de primeira divisão, ou o único... Botafogo e Cruzeiro. Botafogo e Cruzeiro, né? O Cruzeiro é porque o Cruzeiro acabou de demitir o Diniz. Mas, enfim, que não tem treinador. E assim, eu fico tentando entrar tentando calcular um pouco a minha ansiedade, né? Equilibrar, como o próprio Textor fala, que às vezes a imprensa e o torcedor tá mais ansioso que o próprio Textor. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Você viu mais um pouco da repercussão desse título do Flamengo, você viu a imprensa falando, né, sobre a maneira como o Flamengo encarou essa competição, né? Foi de um jogo só, e como o Botafogo encarou, e também várias diferenças, né, na partida. É muito bom, é muito interessante e até mesmo animador, né, quando você vê que o Flamengo já iniciou o ano assim. Acho que qualquer torcedor do Flamengo ficou feliz, né, de ver, ainda mais sendo um clássico, né? Ainda mais sendo um clássico, você fica mais contente ainda, porque o Flamengo levou a sério. E o Flamengo não apenas ganhou, eu até falei isso em outro vídeo, o Flamengo não apenas ganhou, mas massacrou. O Flamengo esmagou o Botafogo, né? Esmagou, se aproveitou, né, do momento que o Botafogo estava. Claro que se o Botafogo estivesse com o time acertado, estivesse já em alto nível, seria um jogo mais parelho. Ainda assim, o Flamengo seria superior, na minha opinião, mas teria mais dificuldade. Mas o Flamengo soube aproveitar, né, todo esse momento do Botafogo de perder peças, né, de estar sem treinador, tudo isso. Que ano passado eles também fizeram a mesma coisa, né, quando o Flamengo estava em baixa, né, estava com vários jogadores lesionados, né, estava com uma situação muito ruim, estava com o Tite ainda. Então o Botafogo também não teve pena do Flamengo. Quando teve chance, goleou o Flamengo, né, goleou. Estava com o time bem encaixado, estava com o time forte, estava com o treinador e tal. O Flamengo estava mal, né, porque estava perdendo ali jogadores importantes. Então o Flamengo agora... foi muito bem, o Felipe Luiz mostrou que ele estava disposto, né, a todo custo a vencer esse título, levou a sério, e isso tem que ser visto, isso tem que ser valorizado. Acho que isso traz uma esperança, uma expectativa muito grande pro cara, né, pro Felipe Luiz. 19 jogos, já 2 títulos, então acho que o que ele está construindo no Flamengo está sendo algo muito histórico e bonito. Acho que ele pode... chegar próximo aí, né? Ou até superar, na minha opinião, ele tem capacidade de superar o que fez o Jorge Jesus. Talvez não em uma temporada fazer o que o JJ fez, mas talvez a longo prazo ele pode conquistar muito mais títulos do que o Jorge Jesus, né? Porque o JJ ficou pouco tempo, ficou 6 meses, já o Felipe Luiz, ele pode ficar mais tempo. Eu acho que se ele quiser, ele pode passar anos no Flamengo, anos, e se ele ficar anos, a tendência é que ele conquiste vários títulos importantes aí. Ele pode passar e ser um treinador histórico no Flamengo, né? Ser esse cara, né, amado, esse cara que é encarado como ídolo, né, por vários torcedores, tanto como jogador como treinador também. Então a gente
vê muito isso, né? Consegue perceber. E o Filipe Luís tá fazendo uma história impressionante no Flamengo. Isso é notório. Não vai demorar, né, se ele continuar assim, para ele atrair olhares de times da Europa, tá? Principalmente de times da Espanha, porque ele tem história lá. Né? É um cara muito renomado fora, né? Principalmente pelo Atlético de Madrid. E como ele fala muito bem espanhol, eu acho que não vai demorar para algum time de lá querer contratar ele, né? Até porque ele tá indo muito bem no Flamengo, né? Talvez possa ser um time menor, né? Um time médio da Europa ali e tal. E também não sei se ele iria, né? Acho que pra mim, acho que ele iria só se fosse o próprio Atlético de Madrid que convidasse ele. Acho que ele poderia ir. Mas outro time eu tenho minhas dúvidas, se ele realmente iria. Talvez para poder, né, ganhar um pouco mais de experiência. Mas largar o Flamengo, acho que por agora seria um pouco difícil para ele. Mas daqui a um tempo, há uns anos, talvez ele pense nessa possibilidade. Esperamos que ele conquiste muitos mais títulos. E você pode deixar aí a sua opinião, né, no que é que você está achando desse trabalho do Filipe Luís e a sua expectativa para esse ano. Eu acho que esse ano ele consegue ainda conquistar no mínimo mais um título importante aí, ou Campeonato Brasileiro ou Libertadores. Para mim, um desses dois aí no mínimo ele deve conquistar, sendo que eu acho que o Flamengo tem condições de conquistar Libertadores e Libertadores e Campeonato Brasileiro, esses dois títulos, e talvez até papar a Copa do Brasil também, ou chegar longe ali. Mas esses dois títulos pode chegar. O Mundial já é mais difícil, mas acho que dá para chegar um pouco longe ali, né? Você vai enfrentar times da Europa, acho que chegar em umas quartas de final já é bom. Mas se chegar na semi, até final, seria surpreendente, né? O Flamengo poderia entrar para a história. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Quero ouvir agora a sua opinião nos comentários. Comenta bastante o que você achou. Deixa a sua zoação pro Botafogo, pro seu amigo aí botafoguense. Seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade aqui que trazemos direto todos os dias no Flamengo. E vamos agora para o próximo jogo, né? O Flamengo joga na quarta-feira contra a Portuguesa, seguindo o Campeonato Carioca em busca de mais um título nesse início de temporada. Tamo junto e até o próximo vídeo.